de traições falhas à destruição de túneis de drogas, passando pelo Jesus da cocaína e até usando um excêntrico ator americano para derrubar um dos maiores traficantes da história. Estas são 9 vezes que cartéis tentaram enfrentar os Estados Unidos da América e foram derrotados. 9. Operação Casablanca. Em 1998, o Serviço de Alfândega dos Estados Unidos da América atingiu os cartéis de Cali e Juarez em suas carteiras extremamente cheias. Após enviar centenas de milhões de dólares em drogas para os Estados Unidos da América, os cartéis enfrentaram o desafio de lavar esse dinheiro para transformar seus ganhos ilícitos em recursos limpos. A solução foi trabalhar com vários bancos mexicanos e centro-americanos que ignoravam a origem do dinheiro, desde que recebessem parte dos lucros como gratificação. A alfândega iniciou a Operação Casablanca, uma das maiores operações anti-lavagem de dinheiro da história, para combater essa prática. Foi uma investigação secreta, de 3 anos em 6 países, que levou a mais de uma centena de prisões, a apreensão de dezenas de milhões em dinheiro lavado, 2 toneladas de cocaína e 4 toneladas de maconha. Como a alfândega conseguiu isso? Em 1995, eles infiltraram as operações financeiras dos cartéis de Cali e Juarez nos níveis mais altos. Agentes foram mobilizados para investigar e analisar as atividades financeiras suspeitas que ocorriam nos bastidores. Investigações revelaram que 12 dos 19 maiores bancos do México estavam envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro do cartel. Ao rastrear o fluxo do dinheiro, eles poderiam implicar vários oficiais e membros do cartel nessa intricada rede criminosa. A procuradora-geral Janet Reno, uma das figuras-chave na elaboração da operação, afirmou que o objetivo de interromper as redes de lavagem de dinheiro que alimentam o tráfico internacional de drogas foi alcançado. Agentes disfarçados atuavam como corretores falsos para cartéis e bancos. Eles fizeram acordos para ocultar dinheiro ilícito que usariam posteriormente para chantagear os envolvidos. Eles descobriram que não apenas bancos mexicanos estavam envolvidos, bancos venezuelanos e até 100 contas bancárias dos Estados Unidos da América foram implicados no caso. O Federal Reserve participou dos esforços de repressão, fiscalizando os bancos estrangeiros expostos pela Operação Casablanca. No final, o árduo trabalho do Serviço de Alfândega dos Estados Unidos da América resultou em uma situação humilhante para os cartéis de Juarez e Cali. Contudo, as autoridades dos Estados Unidos da América não apenas confiscam dinheiro dos cartéis. 8. Desmantelando o túnel de drogas de San Diego. Os cartéis de drogas são extremamente criativos ao contrabandear drogas para os Estados Unidos da América. Eles escondem desde o estômago de body packers até dentro de animais mortos. Eles até usam submarinos personalizados, chamados narcosubs, que podem transportar grandes quantidades de narcóticos debaixo d'água sem detecção. Mas um dos métodos mais engenhosos, pioneiro do cartel de Sinaloa nos anos 1990, é o uso de túneis de drogas. Muitos desses túneis são cavados abaixo da fronteira Estados Unidos da América, México, permitindo que grandes quantidades de cocaína atravessem sem serem interceptadas pelos guardas de fronteira. Mas um cartel só pode arriscar até certo ponto antes de ser pego. Em 2016, as autoridades dos Estados Unidos da América descobriram o que pode ter sido o túnel de cartel mais longo já descoberto, uma passagem subterrânea elaborada usada para contrabando. O supertúnel tinha mais de 2.600 pés, ligando diretamente à fronteira do México a San Diego. A extremidade mexicana estava no fundo de um poço de elevador de uma casa de cartel em Tijuana. A extremidade americana ficava em um lote cercado de um negócio de paletes, também secretamente pertencente ao cartel. As drogas eram depositadas em uma lixeira acima do buraco. A lixeira seria movida para um local secundário para distribuir as drogas para sua rede de traficantes, até que o plano foi frustrado pelo escritório do xerife do condado de San Diego, que viu vários traficantes carregando o produto em uma caminhonete. Eles entraram em ação, prenderam os envolvidos e lideraram uma invasão no local do supertúnel. Embora não fosse o primeiro supertúnel do México para os Estados Unidos da América, sendo na verdade o 13º, era inquestionavelmente o mais ambicioso. As autoridades em San Diego apreenderam quase 2.200 libras de cocaína e 14 mil libras de maconha, através de um túnel antes de fechá-lo definitivamente. Segundo Laura Duffy, procuradora do Distrito do Sul da Califórnia, foi a maior apreensão de cocaína já ligada a um túnel.
Mas isso empalidece em comparação ao valor de tirar uma gangue de verdadeiros assassinos frios e calculistas das ruas de uma vez por todas. 7. Os sicários de El Paso. Em 28 de dezembro de 2022, Alonso Llamas Chavez, de 35 anos, foi assassinado por um atirador com rifle do lado de fora do bar 1111, em El Paso, Texas. O atirador entrou em um veículo de fuga com vários cúmplices desconhecidos e fugiu do que parecia ser um ato de violência sem sentido. Mas a verdade era muito mais profunda e, de alguma forma, ainda mais sombria. Em 2024, Brandon Alexis Garcia, de 20 anos, foi preso em conexão com o assassinato pela polícia de El Paso. Descobriu-se que Garcia tinha vínculos com um cartel de tráfico humano e frequentemente atuava como assassino em seu nome. Meses depois, Gael Hernández Ruiz, de 19 anos, outro perpetrador do crime, também foi preso. Suspeitava-se que eles eram 2 dos 4 assassinos envolvidos no crime e que ajudavam a administrar um anel de coiotes para seu cartel de tráfico humano. Eles contrabandeavam imigrantes indocumentados pela fronteira sul em condições arriscadas. Havia consideráveis evidências ligando esses caras ao crime, desde testemunhas, colocando-os na área, até fotos postadas dos homens com rifles semelhantes ao usado para abater o Sr. Chavez. Distantes dos John Wicks e Lalo Salamancas fictícios, esses sicários eram amadores de baixo escalão, e as autoridades de El Paso os envergonharam por sua criminalidade desleixada. Que tal outra fatia de uma vitória do Texas que os cartéis realmente sentiram em seus bolsos? Em outubro de 1989, agentes narcóticos do Texas fizeram história ao apreender 14 toneladas de cocaína em 2 operações incríveis contra as forças do cartel no mesmo dia. Na primeira, eles infiltraram e sitiaram uma casa perto da fronteira mexicana. Segundo Mike Cox, porta-voz do Departamento de Segurança Pública, a casa estava, citação, recheada de cocaína contrabandeada de Bogotá, Colômbia. E isso não é um exagero. Eles descobriram que a casa continha bolsas de lona cheias de autêntica bambam colombiana, totalizando um peso impressionante de quase 18 mil libras. 3 homens foram presos em conexão com esse esconderijo completamente insano. Mas essa não foi a única invasão naquele dia histórico de impressionantes golpes contra os planos do cartel. Um navio panamenho com destino aos Estados Unidos da América foi interceptado pela Guarda Costeira, que revistou e encontrou 4.381 quilos de cocaína, no valor de 186 milhões. Nas 2 apreensões foram confiscadas 14 toneladas de cocaína. Isso ocorreu pouco após 20 toneladas de cocaína serem apreendidas em um armazém nos subúrbios de Los Angeles. Desnecessário dizer que foi um mês péssimo para as margens de lucro do cartel. Mas isso não é nada comparado ao quão estranha é a nossa próxima vitória dos Estados Unidos da América contra os cartéis. 5. A alfândega dos Estados Unidos da América intercepta o Jesus de cocaína. Embora não seja o maior golpe contra o cartel nesta lista, temos algumas coisas realmente surpreendentes a seguir. Este pode ser o que você provavelmente vai se lembrar após assistir o vídeo. Jesus de cocaína não se refere ao apelido de um traficante barbudo que alega andar sobre a água, mas sim a uma estátua de Jesus Cristo feita inteiramente de cocaína. A história gira em torno de um traficante conhecido como a Aranha, que bolou um plano engenhoso para contrabandear $30 mil em cocaína pela fronteira de Laredo, no Texas. O plano consistia em moldar a cocaína em uma estátua de Jesus extremamente brega, do tipo vendida para turistas endinheirados na fronteira. Mas a Aranha não faria o serviço pessoalmente. Não, ele ofereceu a uma mulher apenas $80 por uma quantidade de cocaína que a colocaria na prisão pelo resto da vida por contrabandeá-la através da fronteira. Após cruzar a fronteira, um contato levaria as drogas para Dallas, onde a Aranha planejava desmembrá-las e vendê-las para seus clientes ansiosos. O plano falhou quando um cão farejador de drogas na fronteira começou a surtar na presença de Cristo. Não, o cão não estava possuído por demônios. Ele sentiu o cheiro das drogas vindo daquela peça extravagante de iconografia religiosa. A mulher e seu contato em Dallas, que comprariam a estátua, foram presos. A Aranha escapou antes de ser capturada por seu envolvimento nesse crime incomum.
A moral desta pequena história bizarra: se um cara apelidado de Aranha pedir para você levar uma estátua de Jesus pela fronteira Estados Unidos da América, México por uma quantia irrisória, talvez seja melhor recusar. 4. Operação Tiburon foi uma das mais bem-sucedidas operações antidrogas na história dos Estados Unidos da América. Esta é a única com uma entrada no livro dos recordes do Guinness. Operação Tiburon, espanhol para tubarão, foi uma grande operação conjunta da Administração de Repressão às Drogas, da Guarda Costeira e do Serviço de Alfândega dos Estados Unidos da América com autoridades colombianas. O objetivo era simples: perturbar e potencialmente desmantelar as poderosas estruturas de contrabando do cartel que enviavam milhares de toneladas de maconha para os Estados Unidos. A operação, um dos maiores sucessos na história dos esforços americanos contra as drogas, ocorreu do final de 1980 até o início de 1982, foi um exemplo perfeito do poder da cooperação internacional na aplicação da lei. Houve 3 grandes operações diferentes, bem como o uso de redes para interceptar pacotes de maconha via água. 495 pessoas foram presas em conexão com o esquema, um duro golpe nos cartéis de drogas colombianos. Autoridades dos Estados Unidos da América confiscaram 1,7 milhão de libras de maconha. Enquanto isso, as autoridades colombianas, com orientação americana, apreenderam mais 4,7 milhões de libras, totalizando 6,4 milhões de libras de maconha, retiradas das ruas em apenas 14 meses. 95 embarcações contrabandeando a erva foram capturadas, causando outro duro golpe nas operações do cartel. E qual o tamanho desse golpe? A quantidade capturada representava impressionantes 20% do total de maconha que entrava nos Estados Unidos da América anualmente naquela época. O valor de rua da maconha apreendida variava entre 35 bilhões e 800 milhões a 46 bilhões de dólares, em valores dos anos 80. Ajustado pela inflação, o valor seria ainda mais absurdamente alto. O Procurador-Geral dos Estados Unidos da América, William French Smith, orgulhosamente chamou isso do mais bem-sucedido esforço de interdição internacional de maconha, com o recorde do Guinness para comprovar. Vamos falar sobre como os Estados Unidos da América prenderam 2 das figuras mais poderosas e perigosas do tráfico de drogas moderno. 3. A prisão de El Mayo. Como braço direito inestimável de El Chapo por décadas, é justo dizer que Ismael El Mayo Zambada era o Michael Jordan do tráfico de drogas. Nos anos 90, El Chapo e o início do cartel de Sinaloa estavam em guerra com o cartel de Juarez pela dominação após o colapso do cartel de Guadalajara, e El Mayo foi o desempate que trouxe a vitória para seu chefe. Quando El Chapo foi preso pela primeira vez, confiou em El Mayo para assumir o comando. Usando suas habilidades como traficante autônomo, El Mayo fez o cartel crescer ainda mais, formando alianças até com cartéis rivais dos Sinaloas. Ele também era notoriamente escorregadio. Ao contrário de muitos de seus colegas de cartel, ele nunca havia sido preso, até cometer o erro de pisar em solo americano. Mas esse plano não foi realmente concebido pelos Estados Unidos da América. Começou como um plano de traição de um dos próprios filhos de El Chapo, Joaquim Guzmán López. Após a extradição de El Chapo para os Estados Unidos da América em 2017, iniciou-se uma guerra territorial pelo comando do cartel de Sinaloa. Os filhos de El Chapo, conhecidos como Los Chapitos, disseram que era seu direito de nascimento. El Mayo, cujo trabalho com o pai deles havia construído o cartel, naturalmente pensou que deveria ser o novo chefe. López tinha um plano astuto para remover El Mayo, de 76 anos, da jogada em 2024. Ele atrairia o idoso senhor das drogas para El Paso, Texas, em um avião particular, prometendo ajudá-lo a comprar uma propriedade lá, para então entregar El Mayo às autoridades e deixá-las fazer seu trabalho sujo. Porém, havia uma falha no plano de López. Ele subestimou seriamente a aplicação da lei nos Estados Unidos da América. Quando El Mayo e López pousaram no asfalto em El Paso, nenhum deles jamais voltaria para o seu país de origem novamente. A dupla e seus homens foram presos pelas autoridades dos Estados Unidos da América e se declararam culpados de várias acusações no Tribunal Federal do Texas. Em uma das poucas entrevistas que ele deu ao longo de sua vida secreta, El Mayo disse que ir para a prisão era o seu maior medo.
Só podemos esperar que enfrentar seus medos dessa maneira seja uma experiência de fortalecimento de caráter para o cara. Mas a prisão de Elmaio não levou praticamente à queda de um cartel inteiro. E o próximo exemplo? 2. A astuta captura de Benjamin Arellano Feliz. Apesar de não ter tanta fama quanto outros cartéis, por um tempo, o cartel de Tijuana foi uma grande força a ser considerada. O grupo criminoso fundado pela família Arellano Félix faturou bilhões fabricando e traficando cocaína para os Estados Unidos da América. Porém, 2 significativas vitórias americanas os deixaram como uma sombra embaraçosa do que foram outrora. A primeira mostrou como os métodos da Drug Enforcement Administration foram cruciais para derrubar o violento e infame líder de gangue, Benjamin Arellano Félix. Como membro sênior deste grupo empreendedor de irmãos do cartel, ele estava envolvido em tudo, desde o contrabando até assassinato, sendo até implicado no assassinato de 1993 do cardeal Juan Jesus Posadas Ocampo. Seu império financeiro abrangia México e Estados Unidos da América, dando-lhe uma forte posição em ambos os países, até que a lei de designação de narcotraficantes estrangeiros foi usada para sancionar Ben, congelando seus ativos nos Estados Unidos da América. Eventualmente, ele se escondeu e parecia que ninguém jamais o encontraria. Mas a Drug Enforcement Administration ainda tinha uma carta na manga. A filha mais velha de Ben era uma das poucas coisas que ele amava incondicionalmente, apesar de ser um implacável traficante. Sua filha, que morava com a mãe e os irmãos no sul da Califórnia, também tinha uma rara deformidade facial, tornando-a fácil de rastrear. Então a Drug Enforcement Administration monitorava suas idas e vindas, especialmente quando iam a Tijuana para fazer turismo. Naturalmente, a filha não ficaria longe do amado pai eternamente. No encontro, os federais dos Estados Unidos da América agiram e prenderam o Ben. Inicialmente chocado, ele acabou aceitando seu destino e se rendeu, cansado de fugir. Os Estados Unidos da América deram um golpe ainda maior no cartel de Tijuana em 2006. Francisco Javier Aviano Félix, o novo líder, foi preso pela Guarda Costeira dos Estados Unidos da América ao tentar contrabandear produtos na costa da Baja Califórnia. Até 2016, eles estavam tão fracos contra o crescente poder do cartel de Sinaloa que foram forçados a se aliar ao cartel de nova geração de Jalisco e à organização Beltrán Leva, com as forças de Tijuana no final da cadeia de comando. Falando do cartel de Sinaloa, a extradição de Joaquim El Chapo Guzmán, líder do cartel de Sinaloa, um dos mais perigosos e bem-sucedidos cartéis de drogas da história do narcotráfico. No auge, os cartéis arrecadavam de 3 a 39 bilhões por ano, dando-lhes o poder de operar com quase impunidade. Eles traficaram drogas, assassinaram rivais e forças da lei e corromperam as próprias forças governamentais por décadas. E o cabeça de tudo isso era Joaquim El Chapo Guzmán, talvez o traficante mais famoso desde que Pablo Escobar comandou seu cartel de Medellín na Colômbia. Porém, como todos os impérios, o trabalho de vida de El Chapo também desmoronou. Ele já havia se provado um mestre da fuga no México. Ele escapou de sua cela em um cesto de roupa suja e, mais tarde, fugiu de moto por um túnel subterrâneo construído sob a prisão. Claro, em ambas as instâncias ele teve a ajuda de oficiais corruptos na prisão. Enquanto ele ficasse no México, o núcleo central de sua base de suporte, ele sempre poderia fugir se desejasse. Quando o ator Sean Penn foi ao México para entrevistar El Chapo, por qualquer motivo, federais mexicanos o seguiram até o motel de má reputação em Los Mochis, onde o chefe do tráfico estava escondido. Após esgotar todos os recursos contra a extradição, ele foi preso e enviado de avião para Nova York, onde seria julgado e condenado nos Estados Unidos da América. O pior pesadelo do gangster mexicano. Ele foi considerado culpado em várias acusações e passará o resto da vida em United States Penitentiary, Administrative Maximum Facility Florence, sem possibilidade de liberdade condicional, decapitando a serpente de Sinaloa. Confira agora o agente infiltrado que passou 24 meses em um cartel mexicano, ou veja isso no lugar.